Sim, Ju. Tá Tá, vendo? não compartilhou ainda não, peraí. Tá, Ainda não. tá gravando, mas o compartilhar não tá ainda não. Agora sim. Agora. Agora bota hino isso. Taca no hino. Ai, gente. Eu não vou conseguir ler, não. Tá ruim pra ler. Vamos lá, quem puxa? Puxa, Branca. Eu não vou conseguir ler, não. Vamos catar mangaba, vamos encapotar Capotar no galho da mangabeira, onde eu vou me balançar. É no É no galho da galho Da mangabeira, onde mangabeira, eu me onde eu balançar. vou me balançar. Cadê nossas Cadê nossas mangabas? O homem mangabas? secou Cercou e o e verde o do verde do mato, mato, o fogo fogo queimou. queimou. E E o o verde E verde o do do verde do Verde do mato, mato, fogo mato, mato queimou. fogo queimou. queimou. vamos catar Catar mangaba, vamos vamos encapotar no galho encapotar da no galho da mangabeira, onde eu mangabeira, vou me onde eu vou Onde me eu balançar. vou me balançar. balançar. É É no no galho galho da No da galho da mangabeira, mangabeira, onde eu vou mangabeira, me onde eu vou me balançar. balançar. vendo o fogo Vendo queimando, nada queimando, nada podemos podemos fazer, vendo a fazer, fruta vendo a se fruta se perder, de onde tira perdendo, o que de tirar o que comer. comer. Vendo a fruta se Vamos, Vendo a fruta perdendo, se de onde perdendo, tiram o que onde tira para comer. comer. Vamos vamos catar catar mangaba, Camangaba, vamos 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 encapotar encapotar no galho no da empacotar galho no da galho da mangabeira, onde eu vou mangabeira, me mangabeira, onde onde eu eu vou me vou me balançar. É no galho da balançar. no galho da mangabeira, onde eu mangabeira, vou onde me eu vou me balançar. 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 Vamos catar Vamos catar mangaba, vamos mangaba, vamos encapotar empacotar no no galho galho da da mangabeira, mangabeira, onde onde eu eu vou vou me me balançar. balançar. É É no no galho da galho da Da mangabeira, onde eu mangabeira, vou mangabeira, me onde eu vou me balançar. balançar. para a Para a feira feira eu vou levando elas são no nosso São nosso sustento. sustento. sustento, Sem Sem ela não elas não somos somos nada, nada, pescaria só não pescaria pescaria só só dá. não não dá. dá. Sem ela não Sem somos ela não nada, somos nada, pescaria só pescaria não só dá. não dá. Vamos 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 catar catar mangaba, mangaba, vamos vamos empacotar encapotar no Capotar galho no da galho da no galho mangabeira, da onde eu mangabeira, vou mangabeira, eu vou onde eu me vou me balançar. é no balançar. É no galho da galho No da da mangabeira, 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 onde onde eu vou eu me vou me balançar. balançar. Na feira eu vou gritando com alegria e prazer. A mangaba é fruta boa, trago ela pra vender. A a mangaba é mangaba é fruta 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 boa, 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 trago trago ela trago pra ela ela pra pra vender. 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 Vamos 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 catar 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 mangaba, vamos mangaba, capotar vamos no catar no galho empacotar da no galho galho da da mangabeira, onde mangabeira, eu mangabeira, onde vou eu me onde eu vou me vou me balançar. balançar. É É no no balançar. No galho galho da da galho da Da mangabeira, onde eu mangabeira, mangabeira, vou me onde onde eu eu vou vou me me balançar. 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 Sou mulher, sou mangabeira, estou aqui pra lutar. Mangabeira livre, rejeque já. Ai, Viva É as catadoras de branca! mangaba! criadora, né? Viva as Sabia catadoras de tomadora. mangaba! Viva as mangabeiras livres! Já! Já, Já! Mangabeiras livres! Já! Já! Mangabeiras livres! Já! 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 doida é doida. Oh, Jesus Nazareno. Pode colocar a apresentação da Marina? Pode sim, nega. Tá bom. Quem vai dar as boas-vindas para Marina? Boa-vinda, viu, Marina? Eu tô com muita saudade de vocês. Ai, imagina Obrigada. a gente. Cadê a Helena? Como é que tá a Helena? Helena, eu despachei, porque se ela ficasse aqui na reunião que eu estava de trabalho, ela sobe no meu colo, fica na frente. Eu disse, ai, mãe, Só segura aí. dava ela. Só E dava ela. ajudar também, Marina. Vai que você esquecesse de Mulher, não é alguma coisa, isso. ela lembrava. Não é, ali é capaz de lembrar mesmo. Quando ela ficar um pouquinho mais cooperativa, ela entra. É que nem a de Silvana, ela. Conversa que sabe beleza. E aí quer entrar na frente, essas coisas. Seja Então vamos bem-vinda, lá. viu, Marina? Obrigada. Dando Bem-vinda, continuidade. Marina. Obrigadão, galera.
Tá Dando falando, continuidade ao projeto Defesa Territorial e Fortalecimento da Identidade Sociocultural das Mulheres Catadoras de Mangaba de Sergipe, hoje nós teremos o curso de formação em Direitos Sociais, a oficina O que é Racismo Ambiental, pela mestra Marina Bezerra, que ela é mestra em Desenvolvimento e Meio Ambiente. Quero mais uma vez agradecer, Marina, a disponibilidade, né? Não só para estar à disposição, né, para essa oficina, para a gente fazer trocas de experiência, trocas de conhecimento, mas também pelo trabalho que você desenvolve enquanto voluntária do Movimento das Catadoras de Mangaba e voluntária também da Associação das Catadoras e Catadores de Mangaba aqui do município de Barra dos Coqueiros. Então, mais uma vez, gratidão, gratidão, gratidão. Na última oficina que nós tivemos, a gente aprendeu palavras novas, então, Madupé, 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 Marina. Com Laila, né? Laila é Aham. maravilhosa. E seja muito bem-vinda. E, mais uma vez, né? Madupé, Madupé, Madupé. E quer dizer o quê? Agradecendo Tava no sofá ela aí. na língua iorubá. Iorubá. Ah, tá. Muito bem. Está dizendo muito obrigada, Marina, gratidão, Marina. Então, Madupé significa isso. Eu que agradeço, Patrícia. A Patrícia é uma pessoa que eu admiro muito. Além de uma companheira de luta, virou minha amiga, né? E eu tô com muita saudade mesmo. Já fiquei emocionada aí. Tô toda arrepiada aqui. Até o cucuruto de vocês cantando o hino, né? Resex Livre. Me lembra muitas coisas, assim, que a gente já viveu aí nesse tempo, né? Desde lá dos encontros do MCM, que a gente ia para os assentamentos com Patrícia, né? Até as reivindicações que já fizemos em vários outros momentos. É muito bom, mesmo nesse momento difícil que a gente só pode se ver assim, né, com segurança, estar conversando com vocês e ver que, né, conseguiram esse projeto, conseguiram essas parcerias. Isso é poder, isso é luta, isso é o que a gente, né, quer que aconteça para tornar o mundo melhor. Eu queria mesmo compartilhar, né, esse termo, apesar de estudar as catadoras de mangaba desde da monografia, né, quando acabei em engenharia agronômica, eu entrei numa perspectiva muito diferente, porque o curso normal de graduação, principalmente na área da agronomia, é sempre produtivista, a gente tem que produzir. Como eu sou moradora da Barra uma vida toda, eu tinha pensado, não, eu quero trabalhar com a produção local, né, da mangaba, já que é uma fruta que é tão importante, e aí eu não entendia nada da luta dos catadores de mangaba lá 10 anos atrás, quase, e aí eu fui atrás, né, encontrei um pesquisador, um engenheiro agrônomo como eu, né, o Raul, faleceu, né, felizmente, que esteja em um bom lugar, e ele me colocou a perspectiva de que as catadoras destruíam as mangabeiras, que ele queria fazer cultivos, né, e estava estudando para a produção de mudas, enfim, e ele ia ser meu orientador. Acabou que eu não gostei daquela narrativa dele. Eu achei muito estranho, né, dizer que as catadoras que destruíam, né, que entravam nos lugares, né, ele é pesquisador da Embrapa, ele era da Indagro, que é a empresa de assistência agropecuária, e ele estava cedido para a Embrapa. Infelizmente, ele teve uma doença, né, fatal e acabou falecendo. E aí eu procurei outra linha de pesquisa, né, outros orientadores. Então, na época, falei com Jane Velma, que é bióloga, né, depois no mestrado eu continuei estudando com Cristiano Ramalho, que estuda os pescadores artesanais, e se abriu um mundo de perspectiva para mim sobre direito ambiental, sobre justiça socioambiental a partir da luta de vocês, catadores de mangaba, que eu tenho gratidão de poder fazer parte, poder fazer alguma coisa, dar um significado para a minha atuação profissional, que tem um cenário muitas vezes tão vazio de pessoas que buscam produzir, usar agrotóxicos, enfim, né? Eu trabalho, além de, né, estudar essas questões, eu trabalho hoje como engenheira agrônoma no CREA, no Conselho de Engenharia, então eu vejo muito disso, né, dos receituários agronômicos, da parte de agrotóxicos, com uma série de coisas, e dá um significado diferente. Eu que agradeço poder atuar, né, com vocês e compartilhar. É um conceito que eu não trabalhei antes, né, nos trabalhos que eu elaborei, mas é um conceito que, apesar da existência dele já ser longa, ele veio, né, para a pauta com muito mais força nos últimos anos.
E aí, o que é esse racismo ambiental? Acho que vocês vêm desse ciclo de palestras, eu queria descobrir junto com vocês, a gente conversar aqui sobre ele, porque apesar de que é um termo que já é vivido há muito tempo, né, do que o nome, né, apesar de a gente não precisa falar o nome racismo ambiental, mas vocês sabem, na prática, muito melhor do que os teóricos que, né, cunharam esse termo aí, e aí eu queria falar um pouco dele com vocês, a gente construir esse debate. Pode passar, por favor, eu estou sem poder passar. Então, aí, vocês devem ter visto com Laila, né, que ela é muito boa, né, nessa área, né, das questões do direito, dos direitos, né, da questão de gênero, raça, igualdade, enfim, ela trabalha muito isso, eu admiro bastante o trabalho dela, que o racismo, ele tem algumas faces, né, e eu trouxe aqui para a gente pensar nos racismos, né, e aí eu queria propor uma coisa que eu vi uma pesquisadora fazendo, né, um estudioso fazendo, e eu achei muito interessante, aquilo para mim foi muito bom. Eu queria propor que a gente fechasse os olhos um pouquinho, né? Todas nós fechássemos os olhos um pouquinho e imaginássemos. Só para a gente começar a discutir o que são esses racismos, né? Se eu imagino agora uma casa imensa, né? Com um jardim muito bonito, bem cuidado, sendo irrigado, uma rua calçada, do lado dessa casa tem uma praça, né? Tem um hospital. Essa casa daí tá tudo certo, o transporte passa lá tranquilamente. E aí, como eu imagino que é a pessoa que mora nessa grande casa, com esse grande jardim, com a praça belíssima do lado, né? Que tem agentes de endemia sempre cuidando de tudo, a prefeitura varrendo tudo certinho. Como é essa pessoa fisicamente que mora nessa casa? Né? Alguém agora pode abrir o olho, alguém pode me dizer como imaginou a cara dessa pessoa? A gente imagina essa pessoa, né? Branca e rica. Isso, né? Geralmente é isso, é uma pessoa branca e rica. Agora, se a gente fechar o olho de novo e pensar um pouco em outra localidade, né, em outra pessoa, outro morador, né, que mora em uma rua sem calçamento, terra batida. Essa região, ela teve uma enchente, né, no último inverno. Essa pessoa morava de palafita, conseguiu construir a casa um pouquinho para frente, mas também teve um surto de dengue, de chikungunya. As crianças estão com todas empelotadas dos mosquitos, né? Elas estão também com uma micose, né? Tem um esgoto a céu aberto, não tem coleta de lixo diária, não tem, né? O transporte passa uma vez na vida, uma vez na morte, né? Não tem praça próximo, nenhum equipamento público de lazer bom, o posto é muito longe, mal atende, não tem médico, né? Como é a pessoa que a gente imagina que mora nesta casa, né? O físico dessa pessoa, se a gente imaginar essas pessoas, essas crianças, como é que a gente imagina? Né? A gente imagina, infelizmente, né, uma pessoa negra, parda, indígena, né? Porque, infelizmente, é a realidade que está dada. Quem mora nessas áreas que não tem estrutura são as pessoas que são de etnias indígenas, são as pessoas negras, né? São as pessoas que foram e são marginalizadas por esse sistema, que é um sistema que tem, antes de falar do racismo ambiental, um racismo estrutural. Quando a gente pensa em racismo, a gente pensa no quê? Em falar mal daquela pessoa porque ela é negra. A gente pensa no processo dos negros escravizados, né, da África, que foram, né, totalmente violentados. A gente pensa em tudo isso. Mas tem esse racismo estrutural que não é só a violência de dizer, você não vai, eu não vou escolher aquele pessoa para trabalhar comigo porque ela é negra, ou então ela é negra porque ela é feia, que nem acontece nos jogos de futebol, né, chamado de macaco. Esse é o racismo da violência. Ele é direto e a gente costuma atribuir ele à pessoa sem bom senso, aquele cara que fez isso é louco, que cometeu esse racismo é louco. Mas o racismo estrutural, ele é a normalidade, que não é normal, enfim, não é bom, mas ele é a forma de operar do Estado, né? Um estudioso negro, o Silvio Almeida, ele fala desse racismo estrutural e ele dá um exemplo muito bom. Ele diz, por exemplo, que as pessoas que mais pagam impostos no Brasil
diferente do que reclamam quem tem uma empresa, que são, porque a gente paga muito imposto. As pessoas que mais pagam imposto no Brasil são as mulheres negras. Mesmo que não tenha nenhum comércio, mesmo que, né, trabalhe para outra pessoa, mesmo que não trabalhe, são as mulheres negras. Por quê? Porque os impostos no Brasil estão diluídos nos produtos que a gente compra, e aí essas mulheres são as que menos recebem, e aí elas têm que arcar com o que vem do imposto no produto, e como ganha pouco, elas acabam pagando muito mais, gastando muito mais. E aí ninguém percebe porque isso é normal, né? Então esse racismo está ali estruturado. Ninguém percebe, ninguém reclama e ninguém acha ruim, porque é como se fosse um lugar normal. O racismo ele vem da ideia de que existe uma raça superior, uma raça hegemônica, que é a hegemonia que tem o poder, e aquela dali é o padrão. Quem está fora daquele padrão, né, quem é pardo, quem é negro, quem é índio, quem é judeu, né, a gente tem uma história de racismo com os judeus histórica aí, na questão de Hitler, né, do Holocausto, do judeu, do nazismo, que matou muitas pessoas porque eram, né, judias, enfim. Temos a discriminação com o povo cigano, o racismo religioso. Patrícia começou muito bem fazendo um agradecimento em Yorubá, né, que lembra essa língua que é utilizada nas religiões de matriz africana, né, que o candomblé, que é discriminado muito, 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 até hoje, de forma muito grande, né, pelo desconhecimento da maior parte das pessoas, porque é um desconhecimento que foi forjado na estrutura. Quando você coloca que em todas as repartições públicas tem um crucifixo com Jesus. Se o Estado é laico, a maior parte das escolas, tudo está provando que o certo é ser cristão. Se você não é cristão, você está errado. Então, esse racismo, ele é essa violência, a violência direta, quando você aponta para uma pessoa e diz que ela não é boa pela cor da pele, pela etnia dela, e o racismo estrutural, quando ele impede, né, que essas pessoas tenham uma vida digna e igual às outras, porque vem de um processo histórico de privação de direitos, né, de sobrecarga de responsabilidades e de efeitos também dos problemas sobre uma determinada categoria, sobre um determinado grupo de pessoas, seja pela origem, pela cor de pele, que é o que acontece. E aí o racismo ambiental vem como? Vem no conceito de que isso acontece com as pessoas que sofrem os efeitos dos danos ambientais. Quem é que está nas casas que são levadas pelas enxurradas? Quem é que mora nos locais que não tem saneamento básico? Quem é que está lá sendo privado de ter acesso às suas áreas de trabalho? Quem é que vai ficar diretamente sem segurança alimentar quando for, né, aquela área que eu trabalhava vai ser transformada num condomínio? Né? Então, agora eu não vou ter mais essas pessoas que estão sendo privadas e que estão recebendo toda a carga dos danos ambientais de forma direta. Então, esse é o racismo ambiental, né? Que, infelizmente, as comunidades tradicionais conhecem muito melhor do que qualquer estudioso, porque eles conhecem na pele, no dia a dia e nas suas vivências. Então, são racismos, né? Que faz parte da estrutura desse Estado maléfico que a gente vive, que só se importa com o lucro acima da vida, e é uma ideia totalmente predatória que a gente precisa derrubar, né? No estado que a gente vem vivendo, isso tem se agravado muito mais pela política do governo federal, que é um desgoverno, né? O que a gente tem chamado de necropolítica, um ministro do meio ambiente que diz que quer deixar passar a boiada, que não se importa com a demarcação de terras indígenas, não são as comunidades tradicionais, não são as populações negras, não são as mulheres, não são essas populações que determinam essas políticas e não são levadas em consideração. E isso tudo está normalizado, isso tudo estruturalmente está normalizado. Né? Tranquilo, porque isso seria estranho ao contrário. Seria estranho um secretário do meio ambiente indígena, um secretário do meio ambiente, uma secretária do meio ambiente, catadora de mangaba, né? Mulher. Isso que ia chamar atenção. O resto, que seja branco, que seja dono de alguma coisa, que seja um político famoso, da família de político, isso é normal. O racismo ambiental é porque todas as pessoas estão apartadas desse lugar de fala, de direito, e estão sofrendo, né, esses efeitos dessa desgrama que é a devastação ambiental que a gente vem assistindo, não só que a gente assiste agora, mas aqui já teve há muito tempo atrás. Né? Então, o racismo ele opera de uma forma
consciente, quando tem a violência direta, que a gente consegue ver, que você consegue dar parte na delegacia, que a pessoa, né, discriminou numa loja, não deixou entrar, ou disse que era feia, ou chamou de macaco, mas também acontece, infelizmente, quando coloca para morar na pior zona que tem, que coloca só aquelas populações que não dá saneamento básico, que não faz coleta de lixo constantemente, que não leva agente de endemias, que não trata a água. São esse tipo de população. Quem vive lá são as populações negras, são as populações indígenas que não têm sua água tratada, que têm suas terras destruídas, que têm suas árvores queimadas. Né? Então, não é a população branca, em sua grande maioria, são as populações de etnias indígenas, extrativistas, mulheres negras, e isso que a gente precisa considerar, né, para iniciar o debate sobre racismo ambiental. Queria passar. E aí, como eu já acabei adiantando, né, eu botei aí a imagem, essa imagem é bem emblemática, né, ela é no Rio de Janeiro, não sei se dá para ver essa bolinha que tem aí, que tem do lado um apartamento, né, com piscinas em todos os andares, e do outro lado a gente vê a favela. Essa exclusão e essa diferenciação de que quem mora é aquela cor de quem mora ali, é aquela etnia de quem mora ali. Não mora nesses flats de uma piscina por andar, né? Quem sofre com essa degradação ambiental, né? Quem vai sofrer esses efeitos diretamente? Ali nesse condomínio eles têm água tratada, tá tudo certo, né? Se ele desmatou ali, ele vai nas férias, né? Ele vai conseguir ir para um parque, para uma praia limpa, ele vai ter acesso a uma reserva. Hoje a gente vê nos condomínios, o meio ambiente tomou outra conotação, né? A Barra dos Coqueiros tem sido procurada, a parte do litoral sul em instância também por grandes resorts, condomínios, porque essas pessoas privilegiadas querem ter acesso ao meio ambiente, né, daquela forma que eles querem, para ver, para contemplação, sendo que a maior parte das comunidades tem esse meio ambiente com respeito, com meio de reprodução das suas vidas. E aí, para que eles tenham um parque, um meio de contemplação, eles destroem, sem saber, sem dar espaço de voz, né? Quem sofre com a degradação ambiental, e dentro desse processo ela falou, não, todo mundo sofre, todo mundo sofre, todo mundo sofre. Se eu cortar, né, toda a vegetação, as pessoas vão sofrendo com o aquecimento global, as mudanças climáticas, vai ficando quente, né, vai aumentando a propagação de doenças, né, como, por exemplo, a que a gente vive hoje da Covid, tem uma raiz aí dentro dessas questões de que você vai tirando o espaço da fauna, né, dos bichos, e eles vão começando a ver cada vez mais perto das pessoas e passando as doenças deles para as pessoas, novos vírus, enfim, acaba todo mundo sofrendo. Só que não é igual para todo mundo, porque quem tem um poder aquisitivo alto vai conseguir tratamento rápido, né? E quem não tem, não vai sofrer as consequências disso. A degradação ambiental, ela afeta todo mundo, mas não afeta de forma igualitária, e ela não é promovida por todo mundo. Então, isso é importante considerar quando a gente vê essas imagens, né? Quem tem direito a esses recursos, né? Quem está administrando e gerindo esses recursos. Quando vai chegar um condomínio, numa das nossas áreas, né? Todo mundo chama para um relatório de impacto de vizinhança, para audiência pública, né? Mas essas informações já chegam para a gente tratadas, já chegam para a gente por goela abaixo. A gente não pode dizer que não quer. Não, a gente não aceita que você vai fazer um condomínio aí, porque essa área tem mangabeiras de grande porte, que a gente coleta há muitos anos, tem uma vagem importante, né? Essa área de acesso para o barco que vai pescar, essa área eu passo para o manguezal, vai ficar complicado. Não, já chega tudo pré-determinado, né? Quem tem direito a esses recursos? Todo mundo, pela Constituição brasileira, mas na prática não é assim. Quem exerce o direito é uma pequena parcela da população que tem dinheiro, que tem poder aquisitivo, que tem poder de ir no cartório, de determinar que é dono dessas áreas, né? E aí, essa determinação do que fazer com os recursos, né? Eu botei ali a imagem do menininho que está todo sujo de óleo. A gente tem aí o derramamento, né, das nossas praias de petróleo, que a gente sofreu esses efeitos aí sem saber de onde veio, o que aconteceu isso. Grande navio, grandes empresas, né, que vão fazendo o que querem com esses recursos, né? Quem determina o que fazer, eu vou extrair petróleo, porque eu preciso do petróleo para fazer gasolina, combustível para os carros e para as indústrias. Não, mas a gente precisa de tanto carro, né? Essa gestão desses recursos não é coletiva. Não, para a gente não ter que ter tanto petróleo na sociedade grande, no mundo todo, a gente não precisar de tanto petróleo, a gente pode usar meios de transporte coletivo,
né, reduzir a quantidade de veículos, reduzir a forma que a gente, né, usa esses recursos. Não. A população como um todo não é chamada para esse debate do que fazer com esses recursos. Os grandes empresários decidem, determinam isso, e o risco disso e os efeitos disso é passado coletivamente, mas as decisões são tomadas por poucas cabeças e o problema vem para todo mundo, né? Isso são coisas que estão aí perpassando pela forma que o racismo ambiental ele opera dessa maneira, nos excluindo das decisões sobre como usar os recursos. Ele opera de quando essa degradação ela pode atingir todo mundo, porque eu vou deixar a água parada, não vou ter o saneamento e vai dar mosquito e vai ter dengue para todo mundo, mas um povo que mora no condomínio vai ter dinheiro para comprar repelente, remédio, ir para o médico particular, e quem não mora não vai ficar com dengue, vai ficar com chikungunya porque a água não é tratada, porque não tem agente de saúde, porque tem lixão, e, enfim, não vai conseguir esse tratamento. E, às vezes, quando esse povo chega, até doente, porque tem tela na casa, porque passa fumacê nos bairros deles, enfim. Né? Essas são as formas que esse racismo ambiental opera. Pode passar, por favor. E aí, se eu passar aqui, que ficou pequenininho, vou passar aqui, se eu tiver com esses olhos para cima, é porque eu estou olhando o meu aqui, tá? Na televisão. O racismo ambiental, ele surgiu lá na década de 80, nos Estados Unidos, no estado da Carolina do Norte, quando uma comunidade ficou revoltada porque resolveram a indústria colocar um lixo tóxico na região, fazer um aterro de lixo tóxico na região. E que região era essa? Quem morava lá? Vocês já sabem, né? Infelizmente, a história se repete, não é só por aqui com a gente. Essa população que morava lá era uma população de baixa renda, uma população negra. Então, nos bairros ricos, ninguém vai botar o lixo tóxico da indústria. Resolveram botar lá, nesse bairro, da comunidade negra, na Carolina do Norte. E aí o pessoal criou um movimento contra isso. Era um padre, né, que acabou puxando esse movimento, ele deixou de ser padre, enfim, foi ser ativista depois desse exemplo, né, de luta que eles tiveram que ter para provar o absurdo que era expor aquela comunidade negra à contaminação. E aí surgiu o termo de racismo ambiental. Por que vieram jogar aqui? Por que vocês não nos comunicaram? Por que isso não foi colocado em outra área? Por que tiveram que colocar logo aqui? Né? E aí surgiu esse debate, essa terminologia, esse jeito de falar do racismo ambiental com essa comunidade lá na Carolina do Norte, na década de 80, por conta desse lixo tóxico que eles estavam querendo jogar lá nesse bairro, né? Iam fundar esse lixão lá perto e contaminar essas pessoas, enfim. E aí tem uma definição, que é da Declaração da Rede Brasil de Justiça Ambiental, que ela é legal de falar porque ela consegue ter uma síntese boa. Ela coloca aqui, que é um mecanismo pelo qual as sociedades desiguais, sociedades como a nossa, que tem muita gente que precisa dos recursos e pouca gente que tem dinheiro, né? Do ponto de vista econômico e social, ou seja, ela é desigual porque tem muita gente que tem acesso a bens e serviços, né? E outras pouca gente que pode, né, ter direito a isso de uma forma boa. Destina a maior carga dos danos ambientais do desenvolvimento às populações de baixa renda, aos grupos sociais discriminados, aos povos étnicos tradicionais, aos bairros operários, às populações marginalizadas e vulneráveis. Ou seja, o lixo ambiental, o dano ambiental, o corte de árvores, o afastamento das zonas, né, de reprodução da vida, de floresta, de extrativismo, recai sobre as costas da população extrativista, da população negra, da população operária, trabalhadora, e não sobre uma parte mais abastada. Então, é um jeito de... A poeira vem debaixo do tapete. Nesse caso, quem está debaixo do tapete é a população. Né, a população negra, a população indígena, a população extrativista. E por que a gente precisa conceituar, botar numa caixinha tudo isso que vocês já veem quando vem tratores passando por cima de tantas mangabeiras, vem o coque no Jatobá, vocês já ouviram falar do coque, né, quem não é da Barra, né, no porto, o resíduo do porto fica lá uma montanha de uma coisa que ninguém sabe direito o que é, que recobre os móveis, que dá doenças respiratórias. Né? Por que é importante a gente dar nome a isso? Como racismo ambiental, como a gente dá nome de justiça socioambiental, criar esses nomes para deixar claro, porque às vezes essas questões acontecem e a gente não tem claro, né, que elas são um dano, que elas fazem mal. E aí, para dar poder, para a gente poder falar
isso, assim, ó, isso que vocês estão cometendo com a gente, prefeitura, isso que vocês estão cometendo com a gente, empresa, é uma ação de racismo ambiental. Vocês querem nos tirar a nossa fonte de vida, vocês querem nos tirar do nosso local, porque vocês não colocaram essa questão para a gente como decisão, não nos deram a opção de opinar, estão nos tirando esse direito de vida e estão nos colocando todo o risco, né, e todos os males das atividades que vão dar lucro para vocês. Então, é importante para dar poder de voz, de fala para as comunidades, né? Conseguirem ter uma forma de ação, entenderem isso, não ficar invisível. Hoje eu ia passar aqui no meu teclado, para passar, por favor. Então, foi construído para isso o mapa sobre as injustiças ambientais. É o mapa da injustiça ambiental, né, pela Fiocruz. Vários pesquisadores, né, conseguiram ver aí ao longo do Brasil as várias justiças ambientais que são cometidas, né, porque a consequência do racismo ambiental é a injustiça ambiental na prática. E esse mapa aí é um mapa de todos os casos do Brasil, nas catadoras de Mangaba estão nesse mapa, né, da Fiocruz, pode passar. Pode passar. Deixa eu passar aqui. Aí as populações, né? Ele coloca aí uma infinidade de populações que sofrem com essas injustiças. Eu vou falar algumas para vocês aqui, né? Os agricultores familiares. O que acontece? A agricultura familiar no nosso país é quem alimenta, que bota comida no prato de todo mundo. É responsável por 70% dos gêneros alimentícios e tem menos de 20% das terras. Ou seja, eu alimento mais da metade do povo brasileiro com menos da metade de posse das terras. Né? Quem produz o coentro é quem produz inhame, é quem produz macaxeira, é quem produz tomate, é quem produz as folhosas, quem produz arroz, né? São os agricultores familiares em sua grande maioria, ovos, né? E aí essas pessoas não têm acesso às terras. O MST está aí para mostrar, né, a luta pela reforma agrária, né? Então são vários casos de injustiça ambiental. São as pessoas que não têm acesso aos financiamentos, como tem o agronegócio. O agronegócio, por sua vez, sai pulverizando agrotóxico em todo mundo, produz um montão de milho transgênico, que é essa molécula, essas sementes modificadas, e manda para o exterior, vai exportar, fazer ração para o porco do americano, e quem produz realmente alimento não tem acesso à terra, não tem acesso a financiamento e ainda sofre com os efeitos dos agrotóxicos do agronegócio. Os aquicultores, que é o pessoal né, que produz em tanques, nos rios, né, os apanhadores de flores. Tem um monte de comunidade que é até um pouco distante da nossa realidade aqui do Nordeste, né? Beireiros, caboclos, caiçaras, que é um tipo de pescador, né, aqui do litoral do Nordeste, do Rio também, do Sudeste. Catadores de mangaba, que botei uma setinha, né? Vocês estão lá no mapa da Fiocruz. Catadores de caranguejo, os catadores de materiais recicláveis, né? São pessoas que sofrem tudo isso. Também tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos aqui na Barra. Eu falo muito da Barra porque, né, acompanho essa militância aqui, já trabalhei nos órgãos aqui, enfim, é a minha militância mais direta. Então, vou estar dando sempre os exemplos daqui da Barra para as meninas à distância, né? E de Japaratuba, enfim, que estiverem aí. Né, podem me reivindicar e dar exemplos aí de vocês também que vocês puderem ir olhando. Gente, se alguém quiser falar, tiver exemplo, lembrança, pode levantar a mão, pode intervir, eu acho legal a intervenção, tá? E aí tem os ciganos, são pessoas que não podem morar, né, perto dos grandes centros, você vê logo com a discriminação, né, que é aquele pessoal, os costumes, né, são totalmente discriminados, e sofrem muito com esse racismo ambiental, de estarem afastados de viver nessas regiões sem infraestrutura, de sofrer com todos esses efeitos dos danos ambientais. As comunidades urbanas, né, várias perspectivas, extrativistas, faxinalenses, é o pessoal lá do Rio Grande do Sul, que fazem um tipo de cultivo faxinais, que são nos pastos abertos, né? Os garimpeiros, aí tem maricultores, marisqueiras, migrantes, moradores de aterro, mulheres, operários, pantaneiros, pescadores artesanais, pessoas em situação de rua, poceiros, acabou misturando, quilombolas, ribeirinhos, seringueiros, trabalhadores de minas, trabalhadores do setor turístico, trabalhadores de atividades insalubres, trabalhadores informais, portuários, rurais, assalariados, vazenteiros. Então, uma série que esse mapa traz de comunidades e populações que sofrem diretamente com os diversos tipos de racismo ambiental. Pode passar, por favor. Aí na foto, pode voltar, desculpe. Aí na foto eu botei, né? Não sei se vocês conhecem, estão vendo?
Quem é essa moça aí da foto de cima? Minha amiga secreta do último amigo secreto. De lá Comadre da gente. Netinha, né? Ah, Netinha, arrasou. Netinha. E uma foto bem bonita do pescador embaixo, que são dessas populações que sofrem diretamente com o racismo ambiental que a gente vê sendo praticado hoje. Pode passar, por favor. Aí, atividades geradoras de conflito, né? O racismo ambiental, ele gera esse conflito. É bom, na melhor alternativa, que gere um conflito. Porque se ele gera um conflito, é porque as pessoas estão conseguindo ver para chegar ao conflito. O pior é que muitas vezes esse conflito nem é visto. Ele é tão silencioso que as pessoas são só oprimidas, né? Não tem nem a geração de um conflito material mesmo. E aí, quais são essas atividades? Ação missionária, Marina, ação missionária. Sim, muitas vezes a gente viu o pessoal da igreja evangélica indo para as aldeias, lá no Amazonas, né? E o pessoal julgando as culturas indígenas, querendo que eles mudem toda a forma de fazer, que não adorem os seus deuses, a lua, enfim, que os deuses da comunidade das etnias indígenas estão muito ligados à natureza. Então, vai o pessoal da comunidade evangélica querendo catequizar, uma ação missionária e mudar, né, e ser totalmente discriminatório com a cultura daquele povo, que é a cultura que dá sustentação, que faz com que as pessoas saibam viver naquele meio ambiente ali. Né? Então, é uma forma de atividade, né, geradora de conflito. A agroindústria, que é quando você vai lá e vai comprando terras, vai expulsando as pessoas, vai poluindo aquela região, jogando os dejetos, usando a água, poluindo muito a água. As atividades que mais a gente fala, economize água, né, a gente está acabando com a água, fecha a torneira, fecha o chuveiro, campanha sobre água e energia. Você pode fazer tudo isso, não adianta. Mas as atividades que mais consomem água e gastam e destroem e poluem é a indústria e o agronegócio, a agroindústria. Né? As atividades agrícolas de grande porte. A gente pode economizar a água, pode fechar a torneira quantas vezes for, tomar banho em 5 minutos. Não é isso que vai, infelizmente, fazer a diferença. A gente faz a diferença quando a gente começa a pedir política pública para a divisão dessas áreas, impedir que certas atividades sejam feitas com licença do Estado. Né? Isso daí vai fazer mais diferença do que tomar um banho mais rápido. Claro, tomar banho rápido também. Né? Não é importante você fazer essa economia pela sua vida, pelo seu dinheiro, enfim, mas tendo consciência de que quem mais polui são as indústrias, as agroindústrias, principalmente nessa parte de recursos, né? Os agrotóxicos que têm gerado uma carga não diagnosticada muitas vezes de câncer, têm adoecido grandemente a população. Ali em Itabaiana, a gente sabe, tem o açude da Marcela, né, uma região produtora de hortaliças em que muitas pessoas nos interiores têm cometido suicídios, têm tido casos graves de depressão, e não se sabia por quê, né? Alguns médicos se dedicaram a esses estudos, então tem muitas moléculas de agrotóxicos que causam problemas neurológicos, né? Afetam o cérebro das pessoas a longo prazo, porque as pessoas não usam todo aquele material para aplicar. E às vezes quando usa também tem esse grau de contaminação, porque é muito tóxico mesmo, né? Então, isso são atividades geradoras de conflito. Os aterros sanitários, incineradores, lixão, usinas de reciclagem, atividades pesqueiras, aquicultura, cassinicultura, maricultura, essa parte dos viveiros de camarão, né, que tem afetado a produção industrial, que usam uma série de rações, medicamentos para a aquicultura, né, de grande escala, e que tem dado alterações na vida marinha, né, na produção de peixes, tem afetado nos manguezais, energia de radiações nucleares, energia eólica, cercando áreas. A gente tem aqui, né, o parque eólico, aqui no Jatobá, hidrovias, ferrovias a Belo Monte, lá no Amazonas. Né? Causa um impacto imenso, você vai aterrar e você vai alagar, tem o movimento dos atingidos por barragem. Quando você vai fazer uma hidrelétrica dessa, você vai ter que inundar uma área muito grande, vai tirar as pessoas daquele espaço de vida. Né, para fazer, não, mas as pessoas precisam, Marina, de energia, Marina, como é que eu vou ligar minha televisão em casa? Você não quer que ninguém faça uma hidrelétrica? Meu querido, minha fada, meu anjo, essa energia, ela vai para uma indústria que vai querer produzir carro. Mas a transposição do Rio São Francisco. Não, porque o povo precisa de água. Vai para irrigar a produção de uva,
de uva lá em Juazeiro Petrolina, e essa uva vai para onde, Marina? Vai para fora do estado, vai para fora do país, né? A gente tem que parar de acreditar que isso tudo é para um benefício coletivo, de coisas que não chegam para a gente. Quais foram os benefícios para a comunidade de Jatobá com a termoelétrica, com a usina eólica, com aqueles cataventos enormes? A nossa energia está mais barata na Barra dos Coqueiros? Não sei se a de vocês está, porque a minha não está. Né? Apesar de ser um lugar que produz grande energia do vento, minha energia não mudou nada, não está mais barata, a gente não sabe qual foi a compensação ambiental aplicada, muito difícil de ter acesso a essas informações, né? Faz uma audiência pública, uma agitação ali, pega a assinatura, filma a gente e depois, e nem leva em consideração, inclusive, o que é dito, né? As sugestões, não tem retorno. Esse processo todos são atividades geradoras de conflito, né? A gente tem aqui a parte do petróleo, mas recebemos royalties, tem as plataformas aqui, Barra dos Coqueiros recebe royalties, que é royalties? É aquela grana que vem do petróleo que a Petrobras tem que pagar para as prefeituras. E cadê os royalties? As comunidades extrativistas que estão nessa linha de serem mais afetadas e atingidas pela atividade de petróleo, não são as que deviam ser, então, pela quantidade de royalties, que é tanto dinheiro, devia ser as mais lindas que tem, com as praças mais bonitas, com ônibus, coleta, caminhão espalhando perfume, de tanto dinheiro que vem desses royalties. A prefeitura aplica no que quiser. E a gente nem consegue saber, tem que mandar carta, tá pedindo, brigando, e mesmo assim a informação não chega, né? Aí tem a pecuária, as monoculturas, que é você, tipo, ver, por exemplo, numa área extrativista, que lá tem cambuí, murici, bangaba, coqueiro, cajueiro, tal. Isso daí é um policultivo. Mas aí o cara vem, vai destruir tudo e vai plantar só eucalipto, né? A gente tem aí na área do sul, na parte de Estância, em Diaroba, né? Muita monocultura do eucalipto, vai lá e destrói. Esse desequilíbrio todo vai gerar dificuldade de ter abelha para polinizar, né, as mangabeiras, diminuir a produção, levar doenças nas plantas. Tudo isso é um problema que vem afetando, são fontes, né, atividades geradoras de conflito. Botei aí todas as que o mapa, né, da injustiça social coloca. Navegação de cabotagem, mineração, garimpo, madeireira, linha de transmissão, essa linha de transmissão da Celsi, né, que teve que remover famílias, que passou ali a linha de transmissão, você bota postes imensos, né, e aí você vai mudar uma rotina de fauna, de tráfego, uma série de coisas. O lugar que você passar vai poder passar mais. São todas atividades geradoras. Aí, pode passar, por favor. Ah, sim, não passa agora não, desculpa, toda vez esqueço de falar da foto. Há uma foto de cima, as duas são aqui, né, na Barra. A primeira é de um condomínio, ali a imagem que o condomínio estava vendendo, a projeção de como ia ficar o loteamento. Eles iam acabar com toda aquela área, essa área que está grifada aí, para começar a fazer o loteamento, fazer uma estrada, enfim, tudo eles acabam colocando nesse sentido. E embaixo é a usina termoelétrica, que é ali também já no Jatobá, indo para Pirambu, né, que é esse complexo imenso que produz energia, a usina maior da América Latina. Nessa primeira etapa vai ser uma das maiores do mundo, e não gerou emprego, né? Aí devia ser, poxa, uma estrutura dessa, o povo da Capuã, do Jatobá, da Barra dos Coqueiros, todo mundo empregado, todo mundo ganhando mais de um salário por mês, né? Com poder aquisitivo ótimo. Mentira, não acontece isso. Esses benefícios não chegam para as populações. Elas continuam marginalizadas e sofrendo só os efeitos, não podendo passar mais por áreas que passavam, efeitos que a gente nem consegue, né, mensurar ainda, resíduos dessas atividades que estão no ar, que estão na água, né, e a gente ainda nem consegue calcular. Pode passar. E aí os danos à saúde. Essa é uma parte que ainda é mais invisível ainda. Né, a gente faz, eu que não passei aqui, né? Os acidentes, né, quando você começa, por exemplo, a cercar áreas, botar detritos, né, a poluição, os acidentes ambientais, né, como esse do petróleo que eu falei antes. O alcoolismo. Nossa, Marina, alcoolismo? Racismo ambiental, alcoolismo? O que vocês conseguem observar em um lugar que antes a galera catava mangaba, né, estava trabalhando na agricultura, e agora essas áreas que tem agricultura, que você tirava coco, que você plantava maxixe, quiabo, essas áreas que você trabalhava antes, pegava ali com o poceiro, fazer sua roça, agora vai ser condomínio, agora vai ser resort, agora vai ser uma plantação grande de eucalipto. A pessoa que tinha uma atividade, agora não vai ter atividade nenhuma.
a vida perde o sentido e muitas vezes o que resta para amortecer esse problema todo é o alcoolismo, que é o que está oferecido aí. Isso acontece muito. Meu pai é do povoado, lá em Japoatã, também é outra área lá, Ladeirinhas, né? Os currais, que tem mangabeira lá, e é o quilombo, né, que tem lá, que está lutando para ter a posse das terras, né, quilombolas. Mas o índice de alcoolismo lá é imenso, né? Você vê muita gente morrendo de alcoolismo nessas zonas porque não tem a posse da terra, não tem no que trabalhar, não tem sentido nas suas vidas, porque o sentido lhes foi tirado, o sentido original da sua cultura foi roubado. Então, o vício preenche isso, infelizmente. Eu não sei como é que está aí na Rua Nova, como é que está aí em Pirambu, como é que está em Japaratuba, mas essas regiões, como lá, por exemplo, em Japoatã, Ladeirinhas, eu sei que eu passo ali quando vou para a cooperativa, vejo também aquelas, como minha avó chamava, de repartição, né? Que é o povo ficar bebendo o dia todo. Diga a Dona Branca, fala aí. Dona Branca Aqui levantou a mão. rola o que quase em todo lugar rola, né? Pois é, né? Cachaça, é droga, essas coisas, né? E cada dia que passa, né? Pois Piora. A falta de alternativa. Exatamente. Falta de alternativa. Se, por exemplo, existisse uma atividade, né, constante, uma atividade de turismo de base comunitária, que viessem pessoas de outras cidades, de outros interiores, para visitar as áreas com canoa, para ver as áreas de mangaba, se tivessem muitas áreas coletando mangaba, cultivando, com agrofloresta, vendendo em cooperativa, essas pessoas iam ter ocupação, iam ter autoestima elevada, iam ter atividade, né? E aí não ia sobrar tanto tempo ou então tanta tristeza para fazer só isso. Né? Infelizmente, é uma questão abstrata, psicológica, mas que é uma consequência, sim, do racismo ambiental que tira as alternativas das pessoas, né? Infelizmente. Aí ele coloca aqui ainda desnutrição, porque você não tem mais a produção de alimento que você tinha. É interessante uma coisa que dá para observar, que eu observei na minha infância. Às vezes muita gente do Nordeste migrou, vai para São Paulo, né, e vivia no interior e fazia sua roça de macaxeira, tinha uma rocinha ali, tinha sempre uma manga, tinha sempre um caju, mas vai para as grandes cidades e não tem de onde tirar. Não tem mais manga, não tem. Vive aí a desnutrição, vive a fome, a realidade da insegurança alimentar, porque as áreas de cultivo, de extração, de plantas, de frutos, não existem mais. Né? Então, isso leva a uma série de problemas, de doenças, né? Doenças respiratórias, a gente vê lá, o pessoal reclama muito, esse caso do coque foi bem assustador para mim, porque eu estava pesquisando outra coisa, estava pesquisando o extrativismo, e o pessoal foi lá, me mostrou uma montanha imensa de resíduo no final da rua, passei a mão nos móveis, estava ali aquela fuligem horrível, que ninguém sabe de onde é, jogando ali esse resíduo, né, na casa das pessoas. A falta de atendimento médico, a piora na qualidade de vida, aí coloca suicídio, violência, ameaças, assassinatos, coação física, lesão corporal, violência psicológica. Com certeza, né, vocês, quando têm essa atividade, já foram chamados, como disse Patrícia no começo, de ladrões de mangaba, né? Sofreram ameaça. É uma forma de violência isso. Né? Eu sei de formas de ameaça quando vocês chegam para reivindicar algum direito, quando vocês chegam para tomar posse de um recurso que é de vocês, que já cuidaram há tanto tempo. Então, é um dano à saúde, é um dano à cabeça, né? Essa violência psicológica, essas ameaças, esse medo de poder acessar um direito, né? É um dano à saúde que o racismo ambiental tem como consequência, né? Pode passar, por favor. A imagem, eu botei a imagem da comunidade indígena, né? Na luta pelos seus direitos, em uma manifestação, e uma moça... Diga, Dona Branca. Abriu ali. Imagina a gente respirar isso noite e dia, né? Pois isso não acontece, por exemplo, ali na 13 de julho, não acontece ali perto do Shopping Jardins, não vai acontecer aqui, né, perto do Maicai, não vai acontecer perto do Dama, desses condomínios grandes que chegaram aqui na Barra dos Coqueiros. Isso vai acontecer lá no Jatobá, perto da Casa dos Pescadores, das Marisqueiras, das Catadores de Mangaba. E não deve acontecer, a gente tem que lutar para que isso não seja natural e normal. Porque para eles isso é normal. Estranho seria se eu botasse ali na frente de um condomínio, aquela montanha de resíduo do porto. Né? E isso é uma coisa terrível, vergonhosa, que a gente permita isso ainda hoje. Então é isso, gente. Pode passar. E aí, os impactos,
né? Diante de toda essa exclusão, de todas essas atividades geradoras, de todos esses danos à saúde, os impactos para a nossa sociedade e para o meio ambiente, né? A gente tem alteração do ciclo reprodutivo da fauna, e aquilo que eu falei, aqui a gente vem vendo muito bicho na Barra dos Coqueiros perdido, né? Passando a pista, muito desnorteado, tudo sem suas casas, né? Isso, infelizmente, tem sido uma realidade muito grande. Quando você começa a ter a atividade da construção civil, industrial, eles não conseguem mitigar esse impacto, então a fauna sofre, que é uma fauna que equilibra, que poliniza, que espalha sementes, né? E para nossos frutos, para as nossas plantas, são também importantes, não são só os seres humanos que são importantes, que fazem esse equilíbrio, tem tanto valor quanto nós, né? Então não dá para entender isso como menor. Alteração do regime tradicional do uso e ocupação do território, que é a vida de vocês, né? Que tem vivido isso há muito tempo. Aqui mudou, eles mudaram o plano diretor, mudaram a legislação para caracterizar que era zona urbana ou que ainda é zona rural. Então tem que pagar mais imposto, tudo fica caro. Aquele território começa a ser muito pesado. Você vai ter que pagar, antes você tinha um ITR que era baratinho, agora você vai pagar um IPTU, mas a sua rua nem está calçada direito. Você nem tem coleta de lixo todo dia, mas já está pagando ali, porque eles querem mudar e expulsar as pessoas para dar um significado para a especulação imobiliária, para dar um significado para aquele resort, para ajeitar ali para aquela monocultura de eucalipto, né? Tudo isso tem acontecido, infelizmente. A desertificação, zonas que por conta da mineração, que vai cavando, vai extraindo areia, vai desertificando, você não consegue mais plantar nada naquele lugar, vai tirando a água do lençol freático, né? A erosão do solo, a gente vê isso muito, né? Nas encostas, desabamento, não só nas encostas, mas o solo vai ficando pobre porque você vai tirando e vai mudando toda aquela dinâmica. A falta, irregularidade na autorização do licenciamento ambiental, isso aí, então, eu já estou careca de mandar ofício para a ADEMA e quando chega lá eles não conseguem nem ver o que é que a gente o que a gente está denunciando. Não dão as respostas de qual a compensação para você derrubar e licenciar. ADEMA, porque você deu licenciamento para esse povo. Se vai essas mangabeiras que eles estão cortando, ele vai cortar uma e plantar duas. Só que não precisa ser mangabeira. Aí vai plantar outra espécie, vai numa floricultura, num viveiro qualquer, e vai plantar outra espécie que não tem nada a ver. Às vezes até dentro do condomínio que ninguém pode entrar. Então, os licenciamentos são até uma ferramenta de fraude, né? Uma ferramenta que só ajuda essas grandes empresas, né? Facilita esse processo, né? E não contribui, não colabora com as comunidades. Né? A parte dos incêndios, a queimada, a favelização, quando você vai tornando viver ali tão caro que as pessoas vão embora dali, preferem vender o que tem de terreno, ou então que elas são expulsas mesmo, porque diz que não tem a posse da terra, né? E aí expulsa as pessoas e elas vão se favelizar, vão morar em locais, né, sem condição, sem obedecer a uma regra de urbanização básica, adensando, morando todo mundo um grudado do outro, sem dar espaço, sem ter condição de construir uma casa, né, de alvenaria ou uma casa, enfim, que seja de condições adequadas para a moradia. Poluição sonora, né, o caso das indústrias, o pessoal já vem sofrendo lá, né, na termoelétrica, poluição sonora. A parte da poluição dos recursos hídricos, o assoreamento dos rios, quando a gente vê aquele rio que você entrava e era super fundo, e aí vai perdendo as árvores da margem, o rio vai se abrindo, vai ficando super raso e vai perdendo a sua força, e com o tempo o rio vai virando um córrego, o córrego vai virando riacho, o riacho vai secando. E isso são realidades que a gente vê, infelizmente, aí como impactos socioambientais desse processo de injustiça e de racismo que é cometido contra a comunidade negra, contra os povos extrativistas, contra as pessoas de etnia indígena, enfim, contra as diversas populações que a gente falou lá no começo. Né? Tem a parte da pesca e da caça predatória, as mudanças climáticas, né? Quando a gente vê algumas safras que têm a maior dificuldade, essa safra foi muito ruim, né, Marina? O que será que aconteceu? Deu pouca mangaba, porque cada vez tem menos planta, e se tem menos planta, tem menos abelha, se tem menos abelha, tem menos polinização, e se a abelha não troca, o pólenzinho numa flor com a outra dá pouco fruto. Né? Se eu tenho também uma temperatura muito alta na parte de produção, a planta não consegue produzir, aborta as flores, uma série de questões que você tirou as árvores, aumenta o clima, diminui as abelhas, você vai piorar tudo. Né? Essas questões não são consideradas, né? Não são estudadas por quem devia estudar
ou então não são ouvidas a quem estuda, por quem executa e quem libera esses empreendimentos, né? Infelizmente. E aí eu coloquei a imagem do corte, né? Eu lembro quando eu fui, né? As meninas falaram para mim, a Marina tem corte, fui, tirei foto, né? E como é triste, como dói nosso coração. Eu estava voltando também de uma viagem, parei o carro e disse, Marina, tá doida? Peraí, gente, deixa eu tirar foto aqui, cortaram mais uma área, né? Eu preciso tirar foto para a gente denunciar, né? Tô caçando essas áreas. Às vezes eu acho que é uma área que já tinham me dito que não, já é outra. Já é outra. O processo está tão acelerado que é assustador. Então, se tem uma favela embaixo, o pessoal morando em casas precárias, muito junto um do outro, que aí não dá para ter um esgotamento, resíduos de fezes, tudo fica super difícil, então gera doença, né? Porque as pessoas não têm local adequado de moradia, porque o Estado não entende que você vai doar. Essa área da usina eólica é doada, como se doa para as indústrias, né, instâncias. Você pode ficar aqui, indústria de água, Maratá, você não vai pagar imposto. Aí doa para as indústrias. Não, porque vai gerar emprego. Gera emprego precário, demite um monte de gente, mas não pode pegar e doar aquela área para alojar e para dar moradia para as pessoas, né? Só vai empurrando elas para o canto, que é o que vem acontecendo aí, infelizmente. Pode passar. E aí tem alguns fatores que atrapalham, né, que a gente visualize esse racismo ambiental. Como falei para vocês, o produtivismo generalizado. Ah, Marina, você também não quer que produza, você quer que deixe todas as árvores no lugar, que não tenha nada, você não quer que tenha hotel, você não quer que tenha condomínio, não quer que tenha indústria, né? Ah, não, a gente precisa produzir, a gente precisa produzir. Ok, a gente precisa produzir, mas quanto? E para quem? E por quê? Podemos ter indústrias, podemos ter hotéis, podemos isso, não, agora podemos fazer isso juntos e que isso beneficie a comunidade como um todo. Podemos estudar os modelos de fazer isso, né? Aprender com os povos, tem a cultura do bem viver, né? Que é aprender com os povos, viver como os povos tradicionais, que têm uma ideia diferente de desenvolvimento, de natureza. Nós podemos fazer, não, eu preciso de um hotel, vamos fazer de turismo de base comunitária, né? Vamos alojar as pessoas em casas que já existem, então vamos construir um alojamento diferente, sem ter que poluir tanto, sem ter que ser tanto de alto padrão, gastar tanto de alto luxo, porque aí mais pessoas vão poder acessar, né? De onde vem esse recurso? Tudo isso, né? Então, esse produtivismo que alega desenvolvimento que só entra no bolso de poucos e que só é feito da cabeça de poucos e não de todo mundo que está no entorno, de todo mundo que vai necessitar daquilo. O conservadorismo de uma parte dos ambientalistas, né? Tem uma galera que fala do meio ambiente, essas ONGs, muitas vezes, né, Greenpeace da vida, uma galera que acha que não existe, na verdade. O problema do meio ambiente ele é para todo mundo, né? Se você desmatar a floresta, todo mundo vai sofrer. Não, gente, todo mundo sofre. A longo prazo, né? No final, todo mundo vai morrer, como disse esse economista aí. Mas até lá, até todo mundo morrer sem um ar adequado, sem alimentos, porque destruímos tudo, algumas pessoas vão morrendo antes, vão sofrendo antes e vão sendo exploradas muito antes, né? Que geralmente são as comunidades tradicionais que conservaram e vivem desses recursos a vida toda. Né? Então, atrapalha muito esse discurso de dizer que a destruição do meio ambiente ela vai matar todo mundo, vai atrapalhar todo mundo. Não, todo mundo não, gente. Primeiro, vai ter gente muito mais afetada, que são as populações tradicionais, as comunidades mais vulneráveis. Tem esse papo que é para todo mundo paciência, né? Paciência, que não é para todo mundo coisa nenhuma. Tem gente que vai dar seus pulos e não vai ser afetado se vai ter uma poluição ali. Não vai ser afetado, que eu estou com um surto. O coronavírus foi um exemplo assim que chegou mais perto de todo mundo que eu vi. E mesmo assim não foi para todo mundo, né? Porque teve gente que ficou mais rico. Os ricos ficaram mais ricos porque conseguiram explorar melhor. Um dono de uma escola ficou mais rico porque a escola dele não precisava gastar energia, o povo não precisava ir trabalhar, ele pôde demitir um monte de gente e o povo continuou pagando, então ele ficou mais rico. Diferente daquele funcionário que trabalhava lá, que com a pandemia, que foi pode-se dizer uma origem ambiental, se a gente for falar assim, que acabou afetando todo mundo, mas que teve uma galera que conseguiu, né, ir para UTI, ter respirador, e teve outra que não consegue, comprar remédio, um monte de coisa, né? Então, não é para todo mundo, né? O racismo ambiental, ele existe e ele demonstra o quanto é preciso olhar para isso de forma verdadeira. Se eu destruo o manguezal, todo mundo vai sofrer.
Ai, mas todo mundo vai sofrer, Marina, não vai ter caranguejo, não vai ter caranguejo nos bares. Ai, meu Deus. Aí a pessoa vai viajar para outro lugar comer outra coisa, né? Tem como caranguejo, mas o catador de caranguejo, a marisqueira, o pescador vai ser muito mais afetada do que todo mundo, né? É importante lembrar disso. E um pragmatismo imediatista, que descarta a possibilidade de reconhecimento da prioridade. Não, a prioridade é comer. Ah, vai gerar emprego? Se essa fábrica vai gerar emprego, ai, Marina, deixa ela jogar esse negócio no rio. Que besteira. Você vai tirar a fábrica daqui, você vai tirar a termoelétrica daqui, se ela vai gerar emprego e tal, e que nem gera no final. Né? Não, gente, tem outras formas de gerar emprego, e principalmente dando protagonismo para as pessoas. Que tal fazer uma cooperativa ou então fazer empresas coletivas? Isso existe, gente. O Brasil que é muito atrasado, mas isso existe em outros lugares, onde existiu a apropriação dos trabalhadores do processo industrial. É porque parece que a gente fala tanto contra as indústrias, a industrialização, elas não são todo ruins. Elas existem de uma demanda, mas elas precisam ser controladas também pelos trabalhadores, pelas pessoas que sofrem as consequências dela, não só pelo capital privado, né? Então é muito importante lembrar dessas alternativas, né? Não é tudo para produzir, quem tem fome tem pressa e tal, e tem mesmo, mas acaba que às vezes essa produção não nem chega, né? Essa produção ela é pelo lucro e não para ter que alimentar, ter que resolver, né? Esse discurso, às vezes, ele atrapalha que a gente faça o debate, muitas vezes. Pode passar. E aí, né, as lutas por justiça ambiental, elas precisam contestar essa estrutura de poder. Essa frase bonita é para dizer o quê? Que não é normal que o coque seja colocado lá no Jatobá, um morro. Que não é normal que eu vá loteando todas as áreas de Mangabeira, do Jatobá, da Capuã, que eu derrube tudo, que eu licencie tudo. Isso não é normal. Isso é contestar uma estrutura de poder, contestar o órgão que libera, contestar a prefeitura que libera, contestar a empresa que derruba. Isso precisa acontecer, né, de forma urgente, como a gente já vem fazendo. Não é que a gente não faça, não. É que a gente precisa continuar e intensificar isso, e dar visão a isso, e dar formação a vocês, e dar esses espaços que a gente está debatendo aqui. Isso aqui nos fortalece, nos faz lembrar de uma série de coisas, né? A mim hoje foi muito rico estar pensando tudo isso de novo, me dá vontade de voltar, ainda mais a gente ficar cansado por conta da rotina, do filho, um monte de coisa, e acaba esquecendo. Não, a gente precisa fortalecer, sim, e contestar. Olha, meu amigo, esse licenciamento está errado. Não é assim não que a gente tem que fazer. Isso não é um processo justo, né? Contestar esse poder. Não é porque eles estão lá, dono dos órgãos, secretário, promotor, que eles estão certos, não. O certo é o critério da verdade, é a prática. E prática de vida a gente tem. A gente tem porque sabe como é que estão as áreas, porque sabe como estão as nossas vidas. Então, precisamos contestar. Coloquei uma foto para lembrar, porque estamos falando de racismo ambiental, estamos falando de comunidades que são afetadas, então são as comunidades negras, extrativistas, de uma manifestação, né, por Vidas Negras Importam. Achei bonita essa moça, achei que conhecia ela de algum lugar, botei essa foto aí. E aí eu coloquei aqui a tomada dos espaços burocráticos. Essa frase cheia de guerigueri quer dizer o quê? Que as catadoras de mangaba precisam constituir os conselhos, né, como estou participando junto com Patrícia, Conselho do Parque Marituba. Opa! Como estou participando com Patrícia do Conselho do Parque Marituba, como a gente vai lá na audiência pública que quer fazer um parque, né, que era um parque, quer fazer um ARE, no lugar de uma reserva extrativista, que é o que a gente vem pedindo há muito tempo, dizer, não, está errado, esse estudo está errado, né? E tomar dos espaços burocráticos é chegar lá, é fazer parte das secretarias, é ser professora da universidade. Eu quero muito que minha Patrícia seja professora da universidade, influenciar num espaço burocrático desse, né? Tá nos órgãos, nas secretarias, tomar esse espaço político também, ser vereadora, né? As meninas aí de Indiaroba, de Estância. Eu que agradeço, viu, Karina? Obrigada. E aí ter que chegar nesses espaços de decisão, espaços de poder político. A gente precisa chegar lá, precisa se meter. Apropriação política e cultural é saber, beijão, é saber como é que esses termos acontecem, as legislações que vocês já estão... Esse momento é um processo desse de apropriação política e cultural, né? Não deixar que a cultura de vocês se perca, por isso que eu me emocionei, me arrepiei toda, vendo vocês cantando o hino das catadoras,
Que bonito vai ser a filha de Silvana cantar isso. Que bonito vai ser minha filha Helena saber essa música toda de cor. Né? Que bonito são as catadoras de mangaba estarem nas feiras daqui da Barra dos Coqueiros, das de Estância, né? E das de Japoatã. Está todo mundo participando. Que culturalmente sejam conhecidas, lembradas, né? E sempre estejam participando desses espaços. Entendam as leis politicamente, o processo que oprime, que gera esse racismo, e estejam discutindo isso, e estejam se colocando culturalmente no imaginário, na história das nossas cidades, dos nossos municípios, né? A parte do empoderamento econômico dos povos. O que é isso? A gente precisa de projetos, de espaços que gerem renda. As mulheres precisam ter dinheiro para se sustentar, precisam ter recurso para continuar na luta. Porque, né, a barriga seca não vai para ninguém. A gente não consegue pensar se não tiver dinheiro, se essa parte da atividade não for valorizada como trabalho. Então, é um trabalho dos movimentos, é muito difícil, né, de estar aí nessas tentativas, né, mas nunca consegui me centrar. Fiquei muito feliz com esses editais, né, Patrícia tem se especializado em olhar esses editais. A gente precisa gerar renda, empoderar economicamente esses povos, vender sem atravessador a mangaba, cada vez gerar mais dinheiro. Eu vejo muito massa os projetos eu esqueci o nome daquela ONG de André, né, que vem aí a parte do beneficiamento, vem com venda pela internet e tal. Isso é uma parte de empoderamento econômico que precisa continuar, né? Precisa continuar e é o que vai dar força para continuar a parte de ação direta que eu coloquei aqui nesse outro quadradinho nas comunidades. O que é ação direta? Essa caminhada que eu já fiz tantas vezes, mobilizando, passando questionário, mas mais do que isso, projeto que está arquivado aí, que estou com muita vontade de voltar, que é o Teatro do Oprimido, por exemplo. Chamar a galera para ocupar esses espaços da associação, com cursos, com filmes, cine debates, esse tipo de ação direta e com a linguagem diferente, porque a gente já está acostumado a ver tanta palestra, infelizmente, e as comunidades continuam sofrendo. Então, a gente precisa mudar a linguagem, chegar nas feiras, chegar com cultura, né? Isso é uma demanda para o nosso futuro pós-pandemia, porque precisamos estar diretamente nas comunidades, como vocês fizeram, né, o lançamento, encher a associação do povo que está no redor, entender como a organização política do movimento das catadoras de mangaba, da associação, muda realidades. Né? Isso tudo é uma forma de luta por justiça ambiental, é uma forma de luta contra esse racismo ambiental, que é se colocar, né, de várias formas. Pode passar, por favor. E aí o caso, né, de vocês, minhas amigas, minhas companheiras de luta, catadoras de mangaba, essas 3 imagens aí, fui eu que tirei essas 3 fotos, estão nos meus trabalhos, né? E aí a primeira é no São José do Arrebancado, que para mim é um dos maiores exemplos de racismo, injustiça ambiental, de roubo à comunidade extrativista das catadoras de mangaba, que foi um terreno que já estava definido e assinado como assentamento agroextrativista, e de repente foi dito que era inviável, foi vendido, lideranças ameaçadas, né? E aí a área depois começou a ser cercada, a entrada proibida, nomearam os herdeiros, mudaram no cartório os documentos, né? Aí tem a foto de Patrícia, estava no ponto de venda, que a área foi vendida para um condomínio, né? Então nem a parte de ponto de venda mais foi possível. E a última foto foi em 2013, né? A gente no Acorda Barra, uma faixa, já que tem parque para energia, necessitamos muito mais de reserva extrativista. Foi a reivindicação Tagode ali segurando a faixa, né? Estou ali, não sei se é Dona Branca ali, quem é que está mais. A gente foi para a Câmara de Vereadores da Barra dos Coqueiros com uma série de reivindicações, dentre as reivindicações, uma da reserva extrativista municipal, ou aqui do litoral norte, já que tem o litoral sul, enfim, que tivesse sido feita essa articulação, que fosse pensado isso. Infelizmente, isso nunca foi pauta da municipalidade, nem dos vereadores, nem das gestões, né? Foi feita a doação do terreno, dada a insistência e a militância de pessoas como Silvana, como Patrícia, como Dona Branca, e vocês outras, né, do litoral sul, que vem aí há muito tempo também lutando pela RESEC, lutando por acesso às áreas. Nada foi dado, ninguém foi dado, ninguém deu. Ai, como esse pessoal é bonzinho, fofo, eles deram pra gente uma área. Não, eles tiveram que engolir toda a luta de vocês e tentaram dar algum subsídio para dar uma resposta mínima, porque seriam exigidos ainda mais, caso não dessem. O que foi dado? O que não foi dado foi conquistado com muita luta. Isso é importante que fique, né, sedimentado nas nossas cabeças. Então, o racismo ambiental com a comunidade dos catadores de mangaba, ele se apresenta
como forma de cessear esse acesso, impedir o acesso a essas áreas tão importantes de reprodução da vida, né? O que é a reprodução da vida? É onde eu coleto as frutas, que eu me alimento, onde eu tiro meu sustento, onde eu sou feliz, onde eu encontro as minhas amigas, né? Onde eu estou na minha rotina, né? Na safra da mangaba, eu estou na mangaba, quando não está na safra, eu estou no marisco, quando está no marisco, eu estou na roça, quando estou na roça, eu estou nos outros frutos, estou na manga, no caju, enfim. Né? Infelizmente, isso vem se perdendo porque está inviável. O ideal é que a gente faça disso, isso voltar com a área que a gente tem, né? Vamos plantar naquela área lá, vamos cuidar disso, dar exemplo. Só que mesmo assim, se nas áreas que são possíveis, isso é cada dia mais difícil, porque são áreas pequenas, então não vai sustentar a comunidade como um todo. Essas comunidades vão para o quê? Para o alcoolismo, vão para se favelizar em outras cidades, vão perder o sentido de viver ali naquela área, vão ser expulsas com o tempo. Não vão ser, não, mas podem ser, se nós não continuarmos a luta, e é isso que a gente tem que fazer, o que a gente está fazendo aqui, que a gente já vem fazendo há muito tempo. Né? Eu tenho muito orgulho de vocês, de estar aqui, de estar construindo essa história e de relatando essa história também com vocês. Pode passar, por favor. Então, aqui é uma legenda de alguns mapas que eu vou apresentar para vocês. Foi feito um mapa do extrativismo na Mangaba em 2010, né? Vocês participaram, catalogando com Dalva, e a Embrapa, Josué, enfim, eles fizeram outro mapa agora em 2017. E nessa legendinha aí, o verde claro são as áreas livres, de livre acesso. Esse verdinho mais escuro, sítios próprios. Eu estou falando também porque eu vou precisar lembrar quando passar o mapa. Concedidas para coleta por terceiros, o marronzinho compra, o vermelhinho proibido, o azulzinho arrendado e a venda diária da força de trabalho. Né? Vou passar agora para passar. E a gente tem a parte do litoral norte, tem Japoatã, eu apontando, ai, louca, apontando para a televisão, como vocês fossem ver. A parte de cima, né? Vocês vão ver aí a parte de Japoatã, né, aquela parte ali de Japaratuba, por ali, que são a maior parte de áreas próprias e áreas livres, são assentamentos, né? Tem ali pelo Carro Quebrado, pela parte dos currais, ladeirinhas, né? São áreas de reforma agrária, então tem a maior parte ainda de áreas livres ou de áreas próprias. Aí a gente vai descendo um pouquinho para cá, chegar ali em Pirambu. Tem ali uma grande parte marronzinha, que é a parte que é de compra, e aquela parte vermelhinha ali, de área de acesso proibido, a parte do verde escuro, que ainda é de áreas próprias, ou de áreas próprias, e do verde claro, de áreas livres. A diminuição de áreas livres é muito grande. Pode passar, por favor. E eu esperando passar no meu aqui, tô doidona com esse negócio. Aí tem a Barra dos Coqueiros, esse de 2017, com certeza não reflete mais a realidade de 2021, então já precisa atualizar, porque ele coloca aí verde claro, grande parte ali de áreas livres, como se fosse ali aquela parte que está para cá do Rio Pomonga, deixa eu ver, a parte do Rio Pomonga para cá, como se fosse livre, que deve ser o arrebancado ali na Capuã, e uma parte de compra do lado de cá, e de áreas próprias. Mas essas áreas próprias também precisam esclarecimento, porque não são áreas próprias das catadoras. Né? Aí tem uma parte do amarelinho ali, que qual é o amarelinho? Deixa eu lembrar aqui. Vou deixar aqui. Concedidas para coleta por terceiros, que o pessoal deixa coletar. Né? Aquele amarelinho já na ponta ali, que já é chegando já... Ah, não, eu que tirei do amarelinho. Chega, gente. Chegando já ali na parte indo para Santo Amaro. Isso, Santo Amaro. E aí é mais, o pessoal deixa coletar, né? Que a pessoa sabe, mas deixa a coleta acontecer. Pode passar. Essa outra parte aí, a gente tem a parte de Estância, de Indiaroba, coloca ali muito áreas próprias, áreas livres, áreas de que a pessoa deixa coletar, e uma grande parte de áreas proibidas ali. O rosinho aqui é mesmo? Venda pela força de trabalho, né? Você arrenda a diária, né, de trabalho, áreas proibidas. Pode passar. Aí aqui tem, né, embaixo ali em Diaroba, muita área de compra de mangaba, marronzinha, a maior parte é área de compra, área concedida, área proibida, um fiapinho só de área livre e um fiapinho de áreas próprias.
que essas áreas próprias não quer dizer que sejam das catadoras, mas de, né, fazendeiro, cultivo, pessoa que cultiva. Pode passar, por favor. E aqui eu tenho esse mapa que é dos efeitos, né, de com aquilo que a gente está falando, por exemplo, do caso do alcoolismo. A gente vê ali a barra dos roqueiros, esses códigozinhos quadradinhos, não sei se dá, vocês estão no celular também, fica bem pequenininho. Mas tem aqui, ó, na barra, a legenda é que eles viram em 2017 a parte de violências, roubos, furtos, drogas, o desmatamento pela construção civil, que é o que a gente vê direto, que são os cortes, né? E a parte de doença nas plantas, né? Muitas plantas na Barra dos Coqueiros são tipo uma doença que é de um fungo, que é a seca dos galhos, fica tudo seco, as folhas e a morte de parte da planta, né? Dona Branca mesmo já tinha me relatado essa questão há um tempo atrás. Aí a gente vê em Santa Amaro o desmatamento para os acampamentos, né? Uma contradição aí, né? Da reforma agrária. A parte que a gente vê aí em Diaroba, né? Vê muita violência, ameaça dos donos, né? As mulheres, o cercamento das áreas naturais. Santa Luzia do Itaim, a infraestrutura dos canais para comercialização deficiente, é difícil de vender, né? De chegar para vender. Itaporanga, desmatamento do eucalipto, né? Estância também desmatamento por conta do eucalipto. Então, são vários efeitos que têm atingido as catadoras de Mangaba nesse mapa do extrativismo em 2017 como consequência desse racismo ambiental, de achar que essas comunidades não devem ser ouvidas e não se importar, que todas as outras atividades são mais importantes do que elas, né? De dar essa falta de visibilidade, de importância, de respeito a essa atividade tão importante no nosso estado, a essas populações tão importantes. Pode passar. Entendi. E aí eu coloquei um pouco, né, de como esse mecanismo ele opera, né? As mulheres extrativistas são vítimas, sim, desse racismo ambiental. E quem executa esse racismo ambiental? Mas quem é que elabora, que faz tudo isso? Eu já falei aqui, né, várias vezes, reclamando aqui. Quem pratica essa injustiça ambiental é o poder público, governo do Estado, que é omisso, o governo federal, por sua vez terrível, né, que tem flexibilizado cada vez mais a legislação, né, junto com as câmaras de deputados, para licenças ambientais. As prefeituras, por sua vez, não realizam os programas que devem realizar, não dão apoio, são coniventes com todo esse processo. O Poder Judiciário, muitas vezes a gente vai lá atrás de promotoria, defensoria, e são eles que operam a favor dos mais poderosos, infelizmente. E a iniciativa privada, que está apoiada por todos eles. Eles dão guarita à iniciativa privada, né, que é a parte da indústria, a construção civil, o turismo e o agronegócio, que estão aqui de frente nesse problema das catadoras de Mangaba. E isso gera o quê? A marginalização e degradação ambiental, né? A exclusão cada vez mais da atividade, a dificuldade de renovar, né, as populações. Isso vai ficando... Os mais jovens não querem fazer parte dessa atividade, porque é uma atividade que não tem reconhecimento, que você cada dia tem mais dificuldade, então vai minguando, vai acabando com essa população. E a gente não pode permitir isso. Né? Pode passar, por favor. E aí, né, o que é que a gente pode fazer? Né? Quais os mecanismos são importantes para garantir a justiça ambiental? Às vezes, lutar por reservas extrativistas, já tem essa luta aí grande no litoral sul, e outras unidades de conservação de uso sustentável, né, sejam elas, né, que possam dar prioridade, garantia e acesso às comunidades marisqueiras, catadoras, pescadores, enfim. A aplicação das legislações, né, as catadoras de Mangaba conseguiram ser reconhecidas como um grupo especial, tem lei para isso, lei estadual, né, criar uma lei Mangabeiras Livres, assim como a do Babaçu, né, que está lá. Você pode estar na terra de seu Zé, mas se é mangabeira, eu sou catadora de Mangaba, eu tenho acesso, e ninguém pode me impedir. Né? Isso daí é uma questão estranha, polêmica, que é a mexer com esse direito de propriedade, que é muito forjado aqui, né? Esse direito do desenvolvimento, de que isso é o atrasado, de que o extrativismo, do que a defesa do meio ambiente é o antigo, e a gente já viu que não é. Na verdade, é o futuro, porque se não fizermos isso, estamos fadados mesmo, todos a morrer. Uns antes, infelizmente, outros depois, porque exploram, porque tem poder econômico, mas a gente não pode permitir isso. Então, a articulação com outros movimentos, como as catadoras já vêm fazendo, né, participar das atividades junto com o MST, junto com
o MPA, né, o Movimento dos Ativos por Barragem, o MCP, dos pequenos agricultores, está inserido, unir força, juntar, dar e receber apoio, né, criar essa rede de apoio com outros movimentos sociais. E a tomada dos espaços políticos, institucionais e econômicos. Ter projeto para garantir emprego, ter acesso à política, se forjar políticas. Eu queria ver muito e quero ver uma vereadora catadora de mangaba, uma prefeita catadora de mangaba, estando à frente disso tudo, tomar esse poder. Né? As quebradeiras de coco babaçu conseguiram a vereadora quebradora de coco babaçu que viabilizou tudo isso. Eu acho que esse é um caminho também, dentro dos vários caminhos que a gente deve seguir. Né? Você já vem fazendo isso, esse projeto é um exemplo disso, desse empoderamento político e econômico. Né? E é continuar nesse caminho, sem cansar. Cansando a gente cansa, né? Mas tentar pegar um fôlego e não cansar tanto. Podemos passar, pode passar. E aí, eu já estou chegando ao fim, né? Já não era sem tempo, demorei bastante, já estamos quase no tempo estipulado, eu falei demais, era para dar um tempo para a gente conversar, mas ainda vai dar tempinho aí. E eu trouxe algumas frases de Galeano, que é um autor que eu gosto bastante, né? Não é um homem negro como deveria ser, como devia estar nesse protagonismo. Acho que tem também, quando a Patrícia me chamou, eu nem pensei direito, mas depois eu disse, eu não devia nem ter aceitado, porque ela sabe fazer isso muito bem, é uma mulher negra, tem que estar falando desse tema, tem que ter esse protagonismo. Mas eu sou parda, né? Não sofro os efeitos que minha pele fosse negra, com certeza não é igual, eu tenho um espaço de privilégio, mas assisto isso de perto na minha mãe, no meu avô, né? Sou parda, sou mestiça, como grande parte da população, e sou nordestina, e eu acabei não falando disso, mas que existe a discriminação também, esse racismo contra a população do Nordeste que está lá nas capitais, enfim, uma série de questões, nos grandes centros, né, como se fala, São Paulo, Rio de Janeiro, e trouxe um pouco dessas reflexões desse grande homem que pensou a América Latina, né, que pensou os povos, né, latinos que sofrem esse racismo também das grandes potências mundiais, representadas pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, enfim. E aí ele colocou uma frase que é muito bonita, eu botei até no mestrado lá. O desenvolvimento é uma viagem com mais náufragos do que navegantes. O que é isso? Esse barco que eles chamam de desenvolvimento, tem mais gente que está naufragando do que navegando. Navegam e conduzem esse barco poucos e nós estamos naufragando. Né? Vocês, se não lutarem, estarão naufragando nesse barco que eles chamam de desenvolvimento. E a gente não pode permitir isso. E aí ele coloca outra frase que para mim é muito profunda, assim, que a utopia, o que é utopia? É esse sonho, né? Eu sonho muito, adoro, né? Adoro que a gente vai ter uma reserva aqui, que vai ter uma parte maravilhosa de turismo de base comunitária, que a gente vai produzir muita mangaba, que vai ter abóbora, uma agrofloresta, onde a gente vai ter a diversidade de frutos e vai vender isso, e vai ser maravilhoso e tal, enfim. Isso é uma utopia hoje, em uma cidade onde é tudo destruído, né? E ele coloca que essa utopia, ela está lá no horizonte, ela está longe. E aí eu me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. E por mais que eu caminhe, eu jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Então a gente tem um sonho e tem que estar sonhando sempre. E quando a gente chega lá, ele falou que não chega, né, para não deixar de caminhar, mas chega. E aquele sonho já vai se tornando corriqueiro, né? E para a gente ter novos sonhos, ter novas utopias, sempre assim, né? E aí eu queria deixar essas mensagens. E mais uma, pode passar, por favor, que agora sim, de uma mulher negra, né, a Chimamanda, que tem produzido e militado aí contra, né, o racismo, pelo feminismo negro, e tem um exemplo de vida muito bacana. E ela colocou uma frase muito simples e básica, um pensamento que devia passar pela nossa cabeça, mas que tem um poder imenso. Mais mulheres a se atreverem a mudar o mundo. E é isso que vocês estão fazendo há muito tempo. A existência de vocês, a constituição de vocês, em um movimento social, em associação, em catadora de mangaba, tá no meio da pandemia, parando seus afazeres para ouvir sobre racismo ambiental, estudando, pensando. Dona Branca, Nalvinha, Aline, Karina, Patrícia, todas vocês já estão mudando o mundo. E têm se atrevido, sim, a encorajar mais mulheres. Uma delas sou eu. E eu agradeço bastante, bastante mesmo esse espaço. E estou aí aberta para a gente conversar um bocado. Se não hoje, outro dia, enfim. Sempre estou aí à disposição, fazer o que eu puder para a gente reverter esse quadro de racismo ambiental, esse quadro de injustiça social,
né, contra as catadoras de Mangaba. Muito obrigada. É isso. Tcharam! Quem quiser falar, perguntas, problemas, críticas. Tchim. Muito bom, Marina. Muito obrigada pela apresentação. Foi um aulão. Eu que agradeço. Não tem aquele calorzinho de estar todo mundo junto, né? Aquelas cadeiras em círculo, uma dinâmica, uma dança, um alongamento, um negócio assim, mas pelo menos aquece ver carinhas, escutar vozes, Dona Branca, Nalvinha, a galera que, né, dá uma saudade grande de ver. É isso, agradeço. E aí, galera, vocês querem falar alguma coisa? Era mais para deixar esse espaço para a gente discutir alguns problemas, né? Mas não rolou. Falei demais. Eu quero Pra falar galera. assim, só te agradecer, né, Marina? Porque você falou tudo que a gente precisa ouvir, né? Tudo que é verdade, é o que a gente vive. Você falou tudo, né, Marina? Por isso nós só temos que agradecer. Quem sabe um dia uma vereadora não sai, né? Vai sair sim. Eu Ai, tenho meu certeza Deus. que quando a gente pensa, quem sabe um dia vocês tivessem uma área doada pela prefeitura, por menor que fosse, e vocês conseguiram, né? Quem sabe um dia aquela área não esteja cheia lá de cultivo maravilhoso, com viveiro, com irrigação. Aí nossa utopia vai mudando e a gente vai chegando lá, eu tenho certeza. É um Tenho sonho, certeza né? disso. Tenho certeza. Vocês já conseguiram, mais longe já teve, como diz minha avó. Né? A gente tá chegando lá. E é isso. Então foi, né, gente? Tô sem querer, tô apegada, tô sem querer sair, tô sem querer deslogar A aqui. gente sente o quanto você está dentro. Sim. E aí eu acabei falando, né, de caminhos, mas às vezes esses caminhos nem são esses mesmo, sabe? Hoje eu tava falando, tinha um rapaz que estava me mandando que ele entrou em contato com os catadores de mangaba lá de Aracaju. Vocês viram que teve lá esse problema da expulsão das áreas para construção de condomínio. Tem um pessoal lá de Aracaju. E ele disse, não, eu conversei, ele é advogado, um advogado famoso aqui no estado. E aí eu falei com ele, tem um pauta para você, cara. Mandei minha dissertação de mestrado, pedi para ele dar uma olhada nos anexos, né? Sempre tentando retomar aquilo do arrebancado. Assim, Patrícia é muito motivadora. Eu já tinha, Patrícia, eu já desisti, cara, desse. Vamos procurar outra coisa assim. Não, e ela tem razão. Não dá para desistir do que foi injusto, sabe? A gente precisa sempre estar reavivando esses casos, assim. E a coragem de vocês de lutar é muito, muito bacana, né? Mesmo diante de todos os fatores contrários, né? Sabemos o quanto é difícil para mulheres, porque temos toda a maior carga de trabalho do mundo, né? Tem filho, tem casa, tem sustento, e ainda discutir politicamente é porque também só a luta muda a vida, né? A gente precisa mudar, e essa é uma forma de luta, né? Obrigada mesmo. E é isso aí, vamos ver quando é que a gente senta junto para tomar um suco de mangá, uma água gelada. Vou aí nessa associação qualquer dia desses, deixa eu tomar minha vacina para não estar de mosquitinho passando Covid para ninguém. E é isso, pessoal. E aí, meu povo, ninguém quer falar mais nada, não? Todo mundo cansado. Dormiu no sofá. Brancalzinho dormiu no sofá. Então, porque eu falei alto. De jeito nenhum. Eu estou aqui remendando uma rede, estou nativa. Arrasou. De jeito nenhum. Eu também não dormi, não, viu? Eu estou aqui ainda, viu? Eu quero agradecer, Marina, a você, viu, por essa força a todas nós, viu? Eu que Muito agradeço. obrigada. Obrigadão, então. Então é isso, queridas. Marina, queria te agradecer também, em nome do coletivo Cagaita, que está aí construindo o projeto junto com o movimento das catadoras de mangaba, dizer da importância, né, de tudo isso que você trouxe para a gente hoje, dessas ações que estarem acontecendo. Às vezes a gente desanima muito porque só está conseguindo fazer as coisas pela internet agora, tem todo o problema da internet, toda, né, a limitação que isso coloca, mas que de pouquinho em pouquinho a gente vai caminhando de qualquer forma, né? Então, agradecer pela apresentação, que foi maravilhosa, e que a gente, né, com a gravação, com tudo, vai dar continuidade aí para o debate, vai, né, fazer isso. Sim, com certeza. Vamos. Eu estou na instiga de fazer um teatro do oprimido aí, botar todo mundo para se esticar, de fazer as colocações no lugar que eu sou engenheira, mas
sou atriz frustrada, porque não consigo atuar. E tem um grupo de teatro, às vezes vai, às vezes não vai. É isso. Mas a gente é uma coisa e a outra também. Várias. A vida é assim, né? Várias coisas. Obrigada, o coletivo de vocês conseguiu uma coisa muito bacana, assim, num período muito difícil. Parabéns para vocês. Gostei muito de conhecer, né, através desse projeto das meninas desse trabalho. Valeu, obrigadão. Nossa, um cheiro. valeu, gente. A gente se vê. Vou deslogar aqui fazer um xixizinho. Cheiro, tchau, tchau. Então tá bom, gente. Boa tarde para todo mundo. Obrigada pela presença. Vamos continuar aí nessa formação maravilhosa, cada semana um tema bom, gostoso para conversar, debater. E a gente se encontra na semana que vem. Então, um beijo para vocês. Marina, muito obrigada. Eu que agradeço. Um cheiro. Conversando. Beijos. Tchau, Beleza, mulher. tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, Gabi. Tchau, gente. Tchau. Boa tarde. Boa tarde.